Olá, estamos começando mais um programa Painel Político aqui pela Doctum TV. E hoje eu recebo o advogado Marcos Alves Barbosa Neto. Doutor Marcos, obrigado pela presença aqui no nosso programa. Muito obrigado, Dário. Eu é que tenho que agradecer o convite e a oportunidade. E nós vamos falar um pouco sobre o cenário político brasileiro. O doutor Marcos pertence à maçonaria, né, Marcos? Você já foi venerável da loja maçônica Caratinga Obreiros, não é isso? Obreiros de Caratinga. Obreiros de Caratinga. Isso. E essa sua atividade na maçonaria, de certo modo, acaba tendo uma influência na sua posição política diante dos fatos que têm acontecido no Brasil, na América Latina nos últimos tempos? Com certeza, Dário. A maçonaria, desde os seus primórdios, tem ideais libertários. A sua doutrina prega o combate a qualquer tipo de tirania e opressão. Então, durante o meu último veneralato na Obreiros de Caratinga, diante dos fatos que estavam acontecendo e ainda hoje acontecem no Brasil, nós encabeçamos um projeto de manifestar nas ruas o nosso descontentamento. Esse projeto de manifestação, ele teve o apoio do venerável da loja Fraternidade Acadêmica, Cícero de Carvalho Miranda, e que foi abraçado por todos os membros de ambas as lojas. E que manifestação foi essa, doutor Marcos? Nós fizemos, de 2014 até esse ano, nós fizemos duas manifestações de peso. Uma foi em março de 2014, onde nós, dessas duas lojas, ajudados por alguns irmãos, membros de outras lojas, da Filhos da Cássia, da Caratinga Livre, de Ipanema, de loja de Simonese e de Maiuaçu, fomos para a Praça Getúlio Vargas, num sábado à tarde, mostrar o nosso descontentamento, já vislumbrando o que estava acontecendo com o nosso paise. Isso foi em 2014. 2014. Né? Nós já tínhamos passado por todas aquelas manifestações em 2013, onde houveram aí verdadeiras convulsões Brasil afora, ou seja, muita gente na rua, situações até de vandalismo e de dificuldades, né, geradas pelas manifestações que obstruíam ruas, atrasava a vida das pessoas em diversas situações. Nós tivemos fatos lamentáveis até de gente morrendo nessas manifestações, né? Teve o caso do cinegrafista da Band. E eu lembro dessas manifestações, tudo começou com um protesto por aumento de 20 centavos na passagem de ônibus em São Paulo. E depois várias outras pautas foram sendo agregadas. Como é que você vê esse movimento de 2013 para aquilo que vocês iniciaram em 2014? Hoje houve uma reorganização e um redirecionamento dessas pautas? Bem, aquele movimento de 2013, como você mesmo bem disse, era um movimento contra um aumento de 20 centavos nas passagens de ônibus nas principais capitais do Brasil, salvo engano, São Paulo. Começou em São Paulo e foi se alastrando. Foi se alastrando. E houve muito vandalismo e ficou naquilo. Veio aquele mote, o gigante acordou, né, como se o Brasil tivesse acordado. Mas nós vimos naquele movimento que não tinha nada relacionado ao real problema do Brasil. Estava se protestando contra o aumento de 20 centavos, enquanto o Brasil estava sendo sugado por ladrões, corruptos no poder, e ninguém fazia nada. E o nosso país caminhando para uma venezuelização da política e da economia. Ou seja, Venezuela é um país rico, com petróleo em abundância, o povo poderia viver em paz e feliz, mas sendo governado por um tirano, o que aconteceu? Está o caos. Exato. Então vocês detectaram esse risco de uma prevalência, né, dessa tendência bolivariana no Brasil, né? O que vem a ser isso, no seu entendimento? O bolivarianismo nada é do que a implantação do comunismo na América do Sul, né? Eles baseiam no Simão Bolívar, o libertador da América, mas na verdade de libertação não tem nada, tem opressão.
É uma tentativa de implantar um socialismo no século XXI. Né? Isso. O Hugo Chávez fazia disso aí o seu discurso. Né? Isso, um discurso populista, criando o ódio de classes, é exemplo do que existe no Brasil atualmente. E o que nós vislumbramos e passamos a acreditar que não poderíamos aceitar calado, independentemente se o nosso movimento não fosse adiante, mas nós tínhamos que começar alguma coisa. Calado, omissos e covardes é que nós não ficaríamos. Bem, essa percepção de vocês da maçonaria coincidiu com a percepção de milhões de brasileiros num momento que eu entendo até um pouco tardio, né? Porque nós tivemos, com a ascendência do PT, que tem realmente um alinhamento ideológico com essas correntes bolivarianas, um apogeu, né, desse tipo de postura ideológica no Brasil. Hoje, 2016, nós vemos aí a presidente do PT já está quase sendo definitivamente afastada pelo impeachment. Observando essa trajetória, como é que você percebe a importância dessa tomada de consciência de setores importantes da sociedade brasileira, como é o caso da maçonaria, ou de grande parte da maçonaria? Eu observo isso como muito salutar. Ainda que tardia, a população acordou, e eu posso dizer que no âmbito da maçonaria, nós somos vanguardistas. Depois das nossas manifestações aqui em Caratinga, ou mais precisamente da primeira manifestação, explodiram várias manifestações de lojas maçônicas no Brasil todo. Nós recebemos correspondências de todo o Brasil nos parabenizando. A matéria ficou na internet, foi para o YouTube. Houveram críticas? Sim, isso aí é natural. Nós não estamos aqui para brigar com quem nos critica, não. Nós demos o nosso recado mostrando o rumo que o nosso país estava tomando. Então você está dizendo que mesmo já em 2014, onde haviam notícias de muitos descalabros, né? A Operação Lava Jato ainda não tinha 32 páginas, 32 fases, né? Nós não tínhamos ainda noção do que viria. Nesse momento foi um ato de coragem de vocês aqui de Caratinga ir para a rua? Com certeza. Nós somos vanguardistas, nós colocamos, como eu sempre falei, a nossa cara à tapa para mostrar o que estava acontecendo com o nosso país. Fizemos os cartazes, nós tínhamos uma pauta de manifestação, houve crítica na imprensa local, nós sofremos, às vezes os nossos pares mesmo nos criticaram que isso não era papel da maçonaria. Ora, eu pratico uma doutrina, eu tenho um ritual, eu tenho uma constituição, toda com ideal libertário, e eu vou ficar calado, reunindo por reunir? Isso não seria papel e, repito, omissos e covardes nós não fomos e nem seremos. Bom, doutor Marcos, depois disso, nós tivemos a eleição 2014, a presidente Dilma é reeleita. Logo no começo do mandato já há uma sensação nacional de que houve ali um estelionato eleitoral, foi um termo muito usado à época, e as manifestações explodiram Brasil afora pedindo o impeachment. Com relação a essa pauta específica, como a maçonaria se comportou? Bem, eu posso falar com relação à Loja Obreiros e à Loja Fraternidade Acadêmica também, e pelo que eu vejo, tenho acompanhado pela internet as informações. Oficialmente, o que nós recebemos é que o maçom poderia ir para as ruas individualmente, exercer o seu direito de manifestação, sem, contudo, usar símbolos maçônicos. E essa foi a orientação oficial. Do Poder Central. Do Poder Central de Brasília. A quem cabe manifestação, manifestar sobre qualquer situação política no país ou qualquer situação que envolva o Brasil em geral. Isso falando pela instituição. Pela instituição como um todo. Mas, além de nós opinarmos nas redes sociais, opinarmos em palestras sobre a nossa posição, nós tivemos no Brasil
nacionalmente falando, o movimento Maçons BR, né, que seria o Maçons Brasileiros, Isso. que não é um movimento da maçonaria oficialmente, mas é de um grupo muito grande de maçons, com a pauta grande de reivindicações, que inclusive foram até ao Congresso Nacional. Eu fui até convidado, mas no dia eu tinha compromisso e não pude comparecer, mas eu tenho consciência que aqui de Caratinga foi um maçom e da região foram 5 ou 6 maçons a Brasília participar daquele ato no Congresso Nacional. Mas com relação ao impeachment da presidente Dilma, houve assim uma manifestação majoritária por parte dos maçons? Com certeza, quem estava engajado no movimento apoiou o impeachment. Por quê? Primeiro, tendo em vista o estado do país, lastimável. Segundo, alguns até falam que é impossível por causa de uma suposta fraude eleitoral. Nós temos vários indícios. Eu falei suposta, porque eu não posso comprovar, mas que os órgãos de imprensa falam em apuração secreta, as urnas vindas da Venezuela, de uma empresa que é acusada no mundo inteiro de fraude, só no Brasil que dá certo. É um negócio estranho, né? Você falou do bolivarianismo, do alinhamento histórico do PT com o governo bolivariano da Venezuela. O Brasil vai e contrata urnas eletrônicas, né, de um estado em que a gente tem visto exatamente essa perpetuação, né, de um sistema tirano através de eleições, né, porque todo mundo fala, o Chávez ganhou a eleição, o Maduro também ganhou a eleição, né, e aqui o PT vinha nessa toada. E é verdade mesmo esse negócio dessas urnas? Foram contratadas de uma empresa venezuelana? Isso, a Smartmatic, né, ela é uma empresa venezuelana acusada de fraude em diversos países, inclusive nos Estados Unidos, e magicamente só dá certo no Brasil. A nossa justiça eleitoral é ótima, a nossa justiça eleitoral é célere. As urnas são indevassáveis. Indevassáveis, quando tem vários vídeos no YouTube provando o contrário. Então eu não sei quem está com a verdade, mas eu desconfio. Então isso aí foi um fator também de desconfiança. Agora, além disso, os escândalos de corrupção... Os escândalos de corrupção latentes, né, mais do que comprovados, infelizmente, com a morosidade da justiça, que tem que seguir leis feitas por quem se beneficia dela, aí é que nós chegamos à conclusão de que o impeachment pode não ser o melhor, a solução do problema, vamos dizer assim. Mas no momento era um paliativo. O país, segundo os índices que eu li ontem, em reportagem na internet, o Brasil teve um pequeno crescimento de um mês nos últimos 30 dias. Ora, pelo menos uma mudança de ambiente. Uma mudança de ambiente. O Itamaraty já não está mais aparelhado, já deu o seu recado. E até porque, se nós formos voltando no assunto das urnas de eleição, é muito interessante, na Coreia do Norte também, onde tem um tirano opressor, tem eleição. Só que lá tem 2 cabines, a favor e contra. Tudo filmado. Entra na que é contra para ver o que vai acontecer com você e com a sua família. Então, nós estávamos com um governo alinhado com tudo de ruim que existe no mundo, que apoia tudo enquanto é movimento radical, terrorista. O governo brasileiro estava lá mandando dinheiro, o nosso dinheiro, nós sendo escravizados pelo fisco, como somos, e gastando-se dinheiro com bardeneiros no Brasil inteiro para quebrar, para provocar o terror, igual nós estávamos vivendo. Então, essa tomada de consciência que a gente viu nas ruas, a partir de gente com uma influência, né, pessoas formadoras de opinião em grupos organizados como a maçonaria, alguns setores de clubes de serviços, de igrejas, na universidade isso foi um pouco mais
um pouco mais difícil, mas há setores que deram o grito para uma situação específica. E que vocês também falaram dessa situação, que depois virou notícia para todo lado, que é a explicitação, vamos dizer assim, a demonstração da existência do chamado Foro de São Paulo. Né? O que vem a ser esse Foro de São Paulo e por que os maçons bateram tanto nessa tecla aí nas suas manifestações? Bem, esse Foro de São Paulo, pelo que eu já li até hoje, nada mais é do que uma organização central visando a implantação do comunismo ou socialismo, como queiram entender, em toda a América do Sul, para, digamos assim, para unificar as nações da América do Sul e alinhá-las com as demais nações do mundo de cunho socialista. E esse foro tem o nome de Foro de São Paulo porque foi criado na cidade de São Paulo. Foi criado na cidade de São Paulo e aqui vai uma crítica também ao governo do PSDB. A vida inteira, desde a fundação, o PSDB sempre soube do Foro de São Paulo. E ficou calado, nunca combateu, muito pelo contrário, parecia que aplaudia. Isso desde Fernando Henrique. E o Foro de São Paulo foi criado principalmente por Lula e Fidel Castro. Exatamente, para disseminar o comunismo, para disseminar a cultura do vitimismo, para disseminar a cultura da opressão, o ódio de classes, ou seja, fica a população brigando na base, enquanto eles, os socialistas caviar, no luxo, na riqueza, né, e vivendo do bom e do melhor à custa da pobreza alheia. Marcos, o Foro de São Paulo, às vezes quando a gente começa a falar um pouco, pessoas que são mais alinhadas ao PT vêm afirmar que isso é uma grande teoria da conspiração, né? Mas, para quem quiser conhecer, eles têm até um site na internet. Tem o site, tem as ideias que eles pregam, tem atas de diversas reuniões, congressos. As fases de implantação, pouco a pouco, né? Aquela cartilha de Gramsci, que fala como implantar verdadeiramente o comunismo aos poucos, o que tem que se fazer para ir tomando conta. Para ir tomando conta. O Antônio Gramsci que você fala, doutor Marcos, é o filósofo italiano que desenvolveu a ideia de que o comunismo iria se desenvolver mesmo através da guerra cultural, né? Exatamente. Ocupando espaço em universidades, instituições. E escolas, né? Uma lavagem cerebral que começa lá no primário, com aquela politização esquerdopata desde a juventude, desde a infância da criança. E que no Brasil a gente tem percebido isso no ensino médio, tem percebido em muitas universidades. E para isso, né, para combater uma guerra cultural, é preciso se preparar culturalmente também. Com certeza. Né? Como é que houve essa reação, doutor Marcos, no campo contrário, ou seja, para mostrar o que estava ocorrendo e que precisaria realmente haver uma contraposição a essas ideias defendidas pelo Foro de São Paulo? Olha, Dário, eu vou falar a nível de loja maçônica em Caratinga. O que nós procuramos fazer? Da mesma forma que eles tentam culturalmente implantar que o socialismo, uma ideologia ultrapassada e que matou milhões mundo afora, em que fica uma casta privilegiada e o povo sofre os horrores. A mesma ferramenta que eles utilizaram foi a que nós utilizamos em redes sociais, em debates, em reuniões, ou seja, a informação, mostrar o outro lado, mostrar que estava acontecendo pouco a pouco no nosso país. Pegamos a cartilha e mostramos, ó, já chegaram nesse nível. Vai mais para frente. A cartilha que o senhor fala é do Gramsci. É do Gramsci. Mostrando que o ponto em que nosso país estava, o risco que nós estávamos correndo. É um trabalho de formiguinhas? Sim. Nós não temos espaço na mídia, nós não temos dinheiro para sair divulgando isso no país todo. Mas a partir do momento que todo mundo chega nesse consenso,
pelo menos a esmagadora maioria, porque sempre tem 5, 6 que é do contra. Isso aí é natural. Em qualquer organização tem que ter mesmo quem puxa para trás, apesar de nunca fazer nada. O que nós fizemos? Levamos essa ideia para outras lojas e isso foi se alastrando até chegar num movimento nacional. E é interessante, né, quando a gente fala em Folha de São Paulo, em Unasul, são associações feitas com uma tendência específica, ou seja, a ideologia bolivariana, esse termo bolivariano é mais recente, é mais né? Mas recente, é marxista. A ideologia socialista marxista. E agora, nesse momento, nessa virada que nós estamos observando, em 2016, esses regimes estão retrocedendo, estão entrando num verdadeiro colapso, ou político, como foi o caso do Brasil, ou econômico, como é o caso da Venezuela. Com certeza. Regimes onde a população sofre, quem está na direção vive na esbórnia e não se produz, apenas se gasta, apenas se corrompe, se é corrompido, apenas se rouba e leva dinheiro para paraísos fiscais, chega uma hora que a conta não fecha e começa a cobrar. É uma pena que, no caso da Venezuela, a população que está pagando com a própria vida para combater um tirano no poder e que até pouco tempo atrás o nosso país batia palma e pedia benção. Fazia até sociedade, né? Fazia. Com o Hugo Chávez, fizeram uma sociedade com o Chaves naquela refinaria lá em Recife, né? Abreu Lima. Exatamente, que serviu Chaves, só para desviar dinheiro. E o Chaves não compareceu. Não compareceu, a obra está lá inacabada, dinheiro público jogado fora. E aí nós mandamos dinheiro para Angola, para Cuba. Constrói porto, melhora estrada, faz isso com o quê? Com dinheiro público e contrato secreto, que ainda não veio à tona, porque além da Lava Jato, Petrolão, Eletrolão, assim como a gente lê, eu também penso que o BNDES, esses contratos secretos, vão ser, digamos assim, a grande parte da roubalheira que ainda está por vir. A Lava Jato, que tem um papel importante no nosso país, vai ficar na história, com certeza, vai ficar pequena perto do que vai acontecer a hora que os contratos secretos vierem a público. Agora deixa eu te fazer uma provocação aqui. Você o tempo todo criticando as ideias socialistas, e uma crítica que a gente escuta é o seguinte: quem é antissocialista, quem não gosta do PT, porque não gosta de pobre, né? Como é que você vê esse posicionamento? Aí já falaram com você que lá na maçonaria só tem rico, por isso que vocês estão contra esse governo, contra o PT. Como é que você encara essas críticas? Olha, na rede social, principalmente se jogarmos lá no YouTube para assistirmos as reportagens da manifestação de 2014, isso lá é um bando de privilegiados, sempre mandaram no Brasil, lá só tem classe abastada, lá só tem ricos, muito pelo contrário. Se você for lá na loja hoje e nós olharmos lá o histórico de cada um, você vai ver que são pessoas assalariadas, são funcionários públicos, municipais, estaduais, são profissionais liberais. É a classe média, né? E eu jamais renegaria, eu não vim de classe abastada. Eu tive uma infância bastante sofrida. Eu não sou. Agora, entre uma ideologia opressora, que supostamente iguala a todo mundo, e a liberdade plena, eu vou ser sempre a liberdade plena. Eu não sou rico, eu sou um trabalhador, mas eu quero, para mim, para os meus filhos e para as futuras gerações, a liberdade sempre. É por isso que eu vou sempre combater o esquerdismo, a ideologia do socialismo, do marxismo ou qualquer outro adjetivo que venham a dá-la. Eu vou sempre preferir a liberdade, sempre. Independentemente de partido, até porque esse pluripartidarismo do Brasil isso só serve para prostituir a política. Nós precisaríamos de quê? 2, 3, no máximo meia dúzia de partidos, ideias diferentes, que no final tem que se aglutinar para formar um governo.
Aqui não, nós temos 30 e tantos partidos, a troco de quê? De prostituição, de vender cargo, de dar isso, de dar aquilo. Ninguém quer o melhor para o Brasil. A grande maioria, por isso que politicamente o país está nessa situação, porque 5% de honestos no Congresso Nacional, às vezes às vezes eu estou sendo até otimista demais, será muito difícil vencer 95% que só olha para o próprio umbigo, jamais pensa no bem da população. É porque o país vence com muita dificuldade, com muita luta e com muito custo econômico e social, mas uma etapa difícil. Ou seja, nós temos agora um novo desafio. E parece muito claro que, afastando a presidente Dilma, talvez o PT entrando numa situação que fica até difícil voltar ao poder num curto prazo, nós observamos também que é preciso continuar vigilante com a classe política, né, doutor Marcos? Porque é uma classe política realmente muito pesada para o Brasil, ela custa muito caro e nos dá muito pouco de retorno. Com certeza. Além de vigilância sobre a classe política, nosso país, no meu entendimento, precisa de uma reforma política, mas não é uma reforma política para inglês ver, para falar na imprensa. Para beneficiar os próprios políticos. Isso, não, é uma reforma política ampla, diminuir o número de cargos, diminuir o número de assessores. O tamanho da máquina. O tamanho da máquina. Se nós olhamos, comparamos com outros países, as mordomias, e não é só no legislativo, não, é no judiciário. Uhum. No executivo, nós precisamos sim de uma reforma mais ampla para enxugar a máquina, porque na situação que está, com a população trabalhando para manter privilégios, eu não sei até quando. Às vezes eu não vou ver essa situação. Às vezes a melhor saída para o Brasil vai ser galeão e cumbica, eu não sei, é pegar um avião e ir embora disso aqui. Mas nós ainda, como cidadãos brasileiros, nós temos que sonhar. E é com isso que todas as oportunidades que eu tenho, eu prego isso. Vamos melhorar agora, vamos lutar para acabar com regalia, para diminuir o tamanho da máquina. Muito bem, eu conversei aqui com o doutor Marcos Alves Barbosa Neto, advogado e membro da loja maçônica Obreiros de Caratinga. Marcos, obrigado aí pela sua presença. Por essa oportunidade. E o painel político vai ficando por aqui. Nós voltamos em outra oportunidade aqui pela Doctum TV.